A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, tem a honra de recebê-los para a 19ª Jornada Arquivística, que tem como tema central Políticas Públicas de Arquivos. Convidamos para presidir a mesa o pró-reitor de planejamento desta universidade, professor Dr. Luiz Kleber Gack. Convidamos para compor a mesa o diretor-geral do Arquivo Nacional, Dr. Jaime Antunes da Silva. O diretor do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Naus. A decana do Centro de Ciências Humanas e Sociais, professora doutora Júlia Belessi. A diretora da Escola de Arquivologia, professora doutora Ana Carla Almeida Maris. O chefe do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos, professor João Eurípides Franklin Leal. E o aluno Diogo Barbosa, da Escola de Arquivologia. Com a palavra, o pró-reitor de planejamento, professor Dr. Luiz Kleber Gack, nesta ocasião representando a magnífica reitora, professora doutora Malvina Tânia Tuttmann. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês de mais uma jornada arquivística da Unirio. Eu gostaria de, inicialmente, dizer da minha satisfação em estar substituindo a professora Malvina, reitora dessa universidade, que neste momento está em Portugal, na Universidade de Coimbra, representando o Brasil, juntamente com um grupo de universidades brasileiras, e ela deixa um beijo, um abraço. Ela participa sempre das nossas jornadas, mas está impedida, obviamente, porque está fora do país. O professor Luiz Pedro Jutuca também não pôde comparecer, está também impedido, está na universidade, mas não pôde sair do gabinete por conta de reuniões. Bem, é uma grande satisfação em participar da abertura de mais uma jornada arquivística da Unirio, a 19ª jornada. Eu tenho a certeza que essa jornada será um sucesso como tantas outras jornadas, seja pelo nível das conferências, seja pelas comunicações, seja pelo envolvimento dos docentes e discentes da Unirio na edição de mais uma jornada, ou pelo tema central, que aguça a curiosidade epistemológica de todos os participantes. Eu preciso dizer da minha honra em estar compartilhando da ambiência fraterna do Centro de Ciências Humanas e da Escola de Arquivologia neste evento que, para mim, é muito importante. É um evento que já está consolidado na agenda nacional dos eventos da arquivologia. É, portanto, uma grande responsabilidade realizar uma jornada arquivística na nossa universidade. Eu me sinto honrado por ter sido aluno dessa escola. Eu me sinto honrado por ter sido chefe do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos. Eu me sinto honrado
por ter sido diretor da Escola de Arquivologia. Eu me sinto honrado por ser professor da Escola de Arquivologia da Unirio. Eu devo dizer que, para mim, a Escola de Arquivologia da Unirio é excelente, ela é ótima. E ela tem uma coisa que é melhor em toda a sua ambiência, são os nossos alunos. São os nossos estudantes. E, mais uma vez, eu me sinto honrado em partilhar desse time que busca, em todos os momentos e com todas as dificuldades, a melhoria da qualidade da educação arquivística. Eu digo sempre que a Unirio ela possui 3 segmentos. É o segmento técnico-administrativo, é o segmento docente e é o segmento discente. O segmento discente é a razão de ser da nossa universidade, é a razão de ser da Escola de Arquivologia. E esse segmento tem que dar certo, e ele dá certo. Eu falo também da questão da igualdade, ou da isonomia na graduação. Costumo falar sempre, né? A questão da igualdade ou isonomia da graduação de arquivologia. Da graduação de uma forma geral, não é graduação da arquivologia, da graduação dentro da universidade. Eu costumo falar da questão da isonomia e igualdade, ou igualdade, né? Que deve ocorrer não só na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, ela deve ocorrer em todas as universidades. Essa igualdade de graduação faz com que nós, estudantes do curso de Arquivologia da Unirio, nos sintamos iguais aos graduandos de outros cursos, como graduando do curso de História, como graduando do curso de Biblioteconomia, como graduando do curso de Medicina. Somos todos graduandos dos cursos da nossa universidade. E na Unirio, nós todos somos tratados, nós todos estudantes somos tratados dessa forma, como graduandos. E, portanto, temos o privilégio de estar em uma universidade pública e de qualidade e de sermos tratados da mesma forma, seja no Centro de Ciências Humanas, seja no Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Centro de Ciências da Saúde, enfim, seja em qualquer centro dessa universidade, nós, graduandos, somos tratados como graduandos. Pessoal, essa jornada é a 19ª. Eu tenho que parabenizar os organizadores, parabenizar a professora Ana Carla por ter conseguido desenvolver mais um trabalho importante para a nossa universidade, e nós todos devemos aproveitar esse momento, que é um momento muito sério e muito especial do nosso curso, especial do curso de Arquivologia. É um momento que nós trazemos para a nossa universidade 2 pessoas, o professor Jaime e o professor Paulo, que são pessoas importantes no cenário nacional, que vão discutir daqui a pouco a questão dos arquivos, da questão das políticas públicas, desculpe aí o rolo, a questão das políticas públicas de arquivos. Pessoal, é um grande prazer estar com vocês e, mais uma vez, boa noite, sucesso para todos nós. Obrigado. Com a palavra, a decana do Centro de Ciências Humanas e Sociais, professora Júlia Belés. Bom, boa noite a todos. E tá falando depois do GAC fica difícil, porque o GAC expressou exatamente a essência daquilo que realmente a gente gostaria de dizer nesse momento. Eu só agregaria à fala do GAC um registro que é o seguinte, do quanto é emocionante nesse momento
estar à frente de um cargo de grande, não saberia nem dizer qual é o adjetivo, de grande labuta, que é o cargo de decano do Centro de Ciências Humanas, e a partir disso eu quero registrar que eu me sinto extremamente honrada, eu me sinto extremamente feliz de ter saído da escola de arquivologia. Eu, na trajetória que eu tenho tido junto à decania, eu estou na decania há 2 anos, e na minha experiência eu tenho convivido bastante, especialmente com os alunos dos 6 cursos, que é o nosso Centro de Ciências Humanas. Ele reúne 6 cursos de graduação e 4 programas de pós-graduação. Nós somos, nesse momento, o maior centro da universidade, com nível de complexidade de toda a ordem, mas, a partir disso, a partir dessa experiência, é muito diferente a convivência com os alunos, com os estudantes, de uma área da qual a gente faz parte, da qual a gente saiu. E, portanto, eu me sinto lisonjeada quando eu me deparo com os olhos dos nossos estudantes, desde o momento em que, na pouca possibilidade que a gente atualmente tem tido de estar em sala de aula, convivendo, enfim, trocando experiências dentro da sala de aula. Então, para mim, é um motivo de muito orgulho encontrar esses estudantes, especialmente os estudantes que estão ainda em curso, ou iniciando, enfim, ou finalizando o seu curso de graduação em arquivologia, e também é uma emoção que se renova a cada momento ver especialmente os ex-estudantes. Eu, na trajetória da decania para a escola de arquivologia, eu vim com o GAC e eu comentava com o GAC, é uma emoção estranha, o coração da gente parecia que batia na sola dos nossos pés, até que chegou o momento em que a gente entrou na escola, e aquele momento da nossa entrada na escola, e quando a gente viu os nossos ex-alunos, portanto os bacharéis, que também saíram do curso de arquivologia, eu tive que segurar a onda, porque vocês não podem imaginar o quanto de satisfação que dá estar nos cargos em que a gente está, de muita responsabilidade, e voltar ao convívio da escola é uma coisa tremendamente especial. Então, eu gostaria, nesse dia em que a gente inicia a jornada arquivística, eu gostaria de oferecer o sucesso desse evento, que, conforme o GAC já disse, está na agenda nacional. Eu gostaria de oferecer aos nossos bacharéis, nesse momento, e aos nossos futuros bacharéis, e dizer para vocês que vale a pena, a arquivologia vale a pena. E quem se dedica à arquivologia, de fato, sabe que a alma não é pequena, muito pelo contrário. A alma do arquivista é uma alma generosa, uma alma grandiosa, é uma alma que, eu tenho certeza absoluta, vai mudar o social aí que a gente tem vivido de uma forma muito intensa, de uma forma muito complicada. O mundo está passando por uma crise global, econômica muito complicada, mas eu vejo que uma das possíveis saídas para a resolução dessa problemática, eu vejo que está exatamente nas nossas mãos. E aí quero reiteradamente dizer que é uma honra, é uma alegria, e queria oferecer, na figura do estudante que nesse momento está compondo a mesa de hoje, e queria oferecer o sucesso da jornada a vocês, porque de fato vocês são
as sementes, né, profícuas que a cabeça e o nosso coração semeou e idealizou um dia. E, portanto, quero dizer que vocês possam ser muito felizes, até porque é isso que somos, muito felizes naquilo que estamos fazendo. E parabéns à escola, parabéns ao departamento e parabéns aos estudantes. E muito obrigada. Com a palavra, a professora Ana Carla Almeida Mariz, diretora da Escola de Arquivologia. Oi. Não, tá bom sim. Boa noite. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo, agradecer aos alunos, agradecer a todo mundo que está aqui, aos ex-alunos, que eu sempre digo que a jornada é uma oportunidade excelente para a gente rever as pessoas. Agradecer imensamente aos palestrantes que aceitaram o convite para estar aqui hoje. A todo mundo que ajudou a organizar a Unirio, a reitoria, as pró-reitorias, a decania, GAC, Júlia, todos os professores, Franklin, Flávio, Otaviano, Ana Celeste, todo mundo que ajudou, que sempre prestigia a jornada, não só ajuda a organizar, mas sempre prestigia. E quer dizer, a única coisa que eu sempre digo, que eu vou ter que falar de novo, é da minha alegria de estar organizando mais uma jornada, que eu falo que como foi importante a jornada para a minha vida, porque a primeira jornada que aconteceu, eu era aluna dessa escola, e foi muito importante para mim como aluna, no meu crescimento, na minha formação como profissional, como arquivista e como depois também como professora. Então é uma alegria enorme estar organizando agora a jornada para que todo mundo possa também viver o que eu vivi na época que eu era aluna desse curso. Então é uma alegria agora estar na direção da escola, que foi a escola que me formou, e está podendo também dar continuidade a esse trabalho que foi começado pela Júlia e pelo GAC há tantos anos atrás. A gente não conta quantos, mas a gente está na 19ª edição e a gente fica muito feliz com isso também, de ser um evento tão constante e de ser um evento até que a gente fala que é o de maior número de edições no cenário arquivístico nacional. Então, isso tudo é motivo de muita alegria para mim, eu acho que para todo mundo daqui da escola, da Unirio. Então, assim, eu quero só falar isso e agradecer e desejar que a gente tenha mais uma excelente jornada. Com a palavra, o professor João Eurípides Franklin Leal, chefe do Departamento de Estudos e Processos Arquivísticos. Bem, boa noite. É uma imensa alegria, como sempre, estar na Unirio e estar num evento como este. Vocês conhecem a minha imensa satisfação em ser professor, em estar com vocês, o nosso trabalho na paleografia, na diplomática. Eu gostaria apenas de relembrar alguns detalhes que seriam interessantes para todos. Nós tivemos agora há pouco o 3º Congresso Nacional de Arquivologia de sucesso absoluto no Rio. Mas um detalhe que eu gostaria de passar a todos foi um grande sucesso do nosso encontro de paleografia e diplomática que lá aconteceu. O sucesso foi tal que não havia lugar disponível para as pessoas participar. Não, havia um bloqueio na porta, porque era impossível mais gente no nosso encontro de paleografia e diplomática, que contou realmente com pessoas de alto gabarito e assuntos da melhor relevância. A quem não pôde participar,
nós tivemos a abertura do congresso, do encontro de paleografia e diplomática com a maior paleógrafa da Argentina, a Branca Tanodi, e depois tivemos a prata da casa, que a gente quis muito bem apresentar, qual seja o belíssimo trabalho que veio do Arquivo Municipal de Campos, o ótimo trabalho também que veio de Macaé e o outro trabalho interessantíssimo de Cabo Frio. Lembrando também que nós tivemos um trabalho que veio de São Paulo, falando sobre o relacionamento da diplomática e com a Luciana Durante, também de alta qualidade. Gostaria aqui também de dar uma informação quanto ao nosso núcleo de paleografia diplomática, que neste ano teve uma vitória enorme. Principalmente naquele trabalho que eu disse a vocês, que Flávia até participou bastante, que foi a documentação do Franz Schubert, que foi encontrada aqui no interior do estado do Rio, e que nós fizemos a qualificação dela, se ela era autêntica mesmo, e fizemos a leitura dos documentos e tudo mais. Isso resultou num trabalho interessantíssimo que envolveu até a Academia de Música de Viena, envolveu aquele famoso pianista brasileiro, musicista melhor, que é o... esqueci o nome dele. É esclerose. É ele mesmo. E que hoje o final dessa história é que os proprietários do documento acabaram mandando o laudo que fizemos e mais a informação sobre os documentos via internet para a Casa Christie em Londres, e isso foi para lá, a Casa Christie aceitou, propôs o leilão, disse que o preço era alto, não vou dizer aqui qual, mas aí acabou a história para nós. Não sabemos no final, e as pessoas que, proprietários do documento, não atenderem telefone. Eu acho, bem, que bom. Quero dizer para vocês um outro trabalho que o nosso núcleo está fazendo, magnífico, para o governo do estado de Minas Gerais e o governo do estado do Espírito Santo, que é a relocalização de uma antiga estrada real, chamada Estrada do Rubim, ou Estrada São Pedro do Alcântara, que desapareceu e que agora o Instituto da Estrada Real, ligado à Federação das Indústrias de Minas Gerais, pretende reavivar esse fato histórico. Nós estamos levantando documentação, encontramos documentos tanto no Arquivo Nacional, como no Exército, etc., e no Espírito Santo também, que tem um arquivo muito razoável, e já conseguimos localizar cerca de 200 quilômetros da estrada, encontrando as coisas mais estranhas e fantásticas que vocês podem pensar. Estamos trabalhando com GPS e tudo, e é o núcleo que está fazendo. E agora parece que nós temos um outro trabalho aparecendo por aí para, graças ao o nosso magnânimo guru e orientador aqui do nosso curso, o professor Gaki, que nos repassou de que o arquivo do Museu Imperial precisa de lá dos nossos serviços de paleografia, e estamos abertos a isso, enquanto Deus permitir. E este sumário de alguma coisa acontecida esse ano, que eu gostaria de passar para vocês, para a gente sentir que o nosso curso vale a pena. É tanto que vale a pena, em termos pragmáticos, que vários alunos de outros cursos querem passar para o nosso. Vejam bem, os salários nossos são razoáveis. O futuro da arquivologia está aí, já é presente. E quanto mais o nosso país desenvolve, mais as empresas desenvolvem, mais elas precisam de arquivistas. Vocês estão no caminho certo. Eu não tive a possibilidade de fazer arquivologia. Minha formação é História e Direito. Também naquela época acho que nem existia direito. Mas é uma felicidade enorme. Obrigado por vocês existirem. Porque como a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, depois da minha família, lógico, dar aula e estar com vocês,
eu agradeço por vocês existirem, porque vocês são a razão de uma boa parte da alegria da minha vida. Boa noite, muito obrigado. Nós vamos ter Com a palavra, o aluno Diogo Barbosa. Bom, boa noite a todos. É um prazer inenarrável estar aqui novamente. É o meu terceiro período, quer dizer, eu estou terminando o terceiro período desse semestre. E é um grande prazer estar na minha segunda jornada. Se Deus quiser, enfrento umas duas, com um grande prazer. Vou ser bem curto, eu queria, na verdade, a atuação de todos nós estudantes para valorar mais ainda os debates que vão ser propostos nesses 2 dias de jornada e usar das palavras do professor Franklin no seguinte: é grande valia os profissionais que a gente tem no nosso curso de arquivologia, como a professora Ana Carla, como o senhor mesmo, são pessoas que... o Flávio é uma pessoa maravilhosa para a gente ter um exemplo. São pessoas que fazem o curso, hoje em dia está com uma grande visão de mercado. Os profissionais formados são profissionais de tremenda qualidade, são pessoas com invejável carga de experiência. E, como eu disse, eu vou ser curto, pedir a participação de todos os estudantes quanto ao que concerne aos debates e fazer o seguinte: conseguir obter o máximo possível de sabedoria que essas pessoas que hoje estão na mesa vão nos palestrar, vão ministrar a palestra, tem em grande parte uma experiência que a gente ainda está começando a engatinhar. Eu, pelo menos, estou no terceiro, então estou iniciando ainda, estou igual um bebê. Mas já me apaixonei desde o primeiro período pelo curso de arquivologia. Digo de coração que entrei para o curso sem saber o que era e quando soube, não quero mais largar. Boa noite a todos. Eu peço nesse momento que se desfaça a mesa, permanecendo o coordenador da palestra, o professor Luiz Kleber Gag, e os convidados palestrantes, Dr. Jaime Antunes da Silva, diretor-geral do Arquivo Nacional, e Dr. Paulo Knaus, diretor do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Bom, passo a palavra ao professor Dr. Luiz Kleber Gag, que fará o encaminhamento dos trabalhos. Obrigado, Fernanda. É um prazer também poder coordenar essa mesa, muito importante. Professor Jaime Antunes, diretor-geral do Arquivo Nacional, e professor Paulo Knaus, diretor do Arquivo Público do Rio de Janeiro. Nós estabelecemos uma sistemática para o desenvolvimento do trabalho dessa noite e eu vou apresentar essa sistemática aos senhores. Nós já conversamos e cada conferencista terá 20 minutos para a sua abordagem, para a sua conferência. Após a apresentação de cada um dos conferencistas, o auditório poderá se manifestar através de questões por escrito ou mesmo formular as questões, contanto que não sejam questões muito longas. Nós temos que estabelecer um tempo, senão a gente vai ficar até às 10 da noite. A gente tem um limite de 9 a 9h15, ok? Nós vamos iniciar então com o professor Jaime Antunes, que vai proferir sua conferência a respeito de políticas públicas de arquivos. Com a palavra, professor Jaime Antunes.
Boa noite, eu queria agradecer a Ana Carla pelo convite de mais uma vez estar aqui nessa jornada, embora eu não tenha saído daqui nessa universidade, mas eu sou formado por aqui, pela herança do curso que veio do Arquivo Nacional. E é muito instigante conversar com os profissionais em formação, que são os estudantes dessa disciplina, sobre as questões voltadas para as políticas públicas nessa área em nosso país. Como vocês sabem, o Brasil dispõe de uma lei de arquivos, que é a Lei 8.159 de 91, e é uma lei simples, mas é uma lei que se mantém até hoje atualizada, né? Dentro dos seus diversos campos e definições, na medida em que, na própria definição de arquivos, ela contempla registros em qualquer suporte e documentos de qualquer natureza. Portanto, aí estão incluídos também os documentos digitais que são produzidos hoje com mais intensidade pelos órgãos e entidades da administração pública. O que havia antes, né, no país, nós temos o Arquivo Nacional, que é criado em 1838, portanto, o arquivo completou no dia 2 de janeiro deste ano 170 anos, e ele é contemporâneo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, que é a instituição criada, o Arquivo Nacional criado para reunir fontes de informação em todo o território nacional, das antigas províncias, que fosse a síntese dessa nova nação, né? Portanto, o início da formação do acervo do Arquivo Nacional rompia com todas as teorias arquivísticas consagradas de respeito aos fundos da proveniência, embora esse princípio tivesse sido anunciado alguns poucos anos depois da criação do Arquivo Nacional. Mas o objetivo dessa instituição era dar à nova nação uma instituição que fosse a síntese da nossa história. Portanto, saíram por todo o território nacional agentes auxiliares do Arquivo Nacional, advogados, escritores, enfim, que iam às províncias e de lá retiravam acervos que achavam que iam compor um grande mosaico, né, da história brasileira, reunida então na corte, no Rio de Janeiro. E havia, na evolução dessa história, logicamente, as instituições arquivísticas públicas nos estados, elas são um fenômeno da República, né? Então surgem os arquivos estaduais no período republicano com mais consistência, embora houvesse nas diversas organizações arquivos, né, dentro das secretarias, mas não havia uma instituição constituída para esse fim, que tivesse essa finalidade de guardar, preservar, tratar e disseminar a informação. Então, isso é um pouco, assim, rápido, um voo, né, sobre essa questão. O Arquivo Nacional vem buscando já há muitos anos consolidar o seu programa de modernização, que se intensifica nos anos 80 na gestão, começa na gestão de Celina Vargas do Amaral Peixoto, quando o arquivo consegue recompor seus quadros funcionais, renovando equipes, e esse quadro de modernização trouxe todo um processo de reflexão teórica do fazer arquivístico, né? Quer dizer, teria como extrair do fazer arquivístico a teorização dessa questão. O Brasil, durante algum tempo, teve um apoio incontestável, assim, e decisivo do Conselho Internacional de Arquivos, e ele foi objeto
de diversas visitas, de diversos especialistas estrangeiros que vieram ao Brasil um pouco trabalhar junto conosco e definir linhas de ação que pudesse culminar com uma consolidação de uma arquivologia brasileira consistente. A partir desse trabalho foi possível delinear uma série de programas, inclusive o de desenvolvimento de diagnósticos de situação dos acervos na administração pública brasileira. Esses diagnósticos e os trabalhos que vinham sendo desenvolvidos pela equipes do Arquivo Nacional envolvida com outros ministérios deram origem a uma série de instrumentais técnicos que depois foram apropriados pelo Conselho Nacional de Arquivos, que é criado no bojo da Lei 8.159. Esse Conselho Nacional de Arquivos é instalado em dezembro de 1994, tem a sua primeira regulamentação neste ano em junho, mas começa os seus trabalhos em dezembro de 94, e a partir desses diagnósticos desenvolvidos pelo Arquivo Nacional, definiu-se que sua linha de ação prioritária seria com a gestão de documentos. Era fundamental conhecer e empreender ações de gestão de documentos que já vinham em muitos países desenvolvidos consagradas, mas que no Brasil dava passos muito tímidos. Então isso foi a tônica, essa foi a tônica dos trabalhos empreendidos pelas diversas câmaras técnicas que foram constituídas para auxiliar as decisões do plenário do Conselho Nacional de Arquivos. Eu não vou entrar em detalhes do que seja o Conselho. De qualquer maneira, dentro do Arquivo Nacional nos anos 80, começa um trabalho de maturação da Lei de Arquivos. Essa lei, houve uma comissão especial dentro do Arquivo Nacional, houve algumas audiências públicas dentro do Arquivo Nacional, contou-se com resistências aqui e acolá, primeiro por parte dos arquivos militares que não aceitavam ser tutelados pelo Arquivo Nacional e, de outra sorte, achavam que, como a lei contemplava, como diversos outros atos normativos internacionais, a questão dentro do patrimônio público dos acervos produzidos e acumulados por pessoas e empresas e entidades, portanto, entidades de direito privado ou empresas regidas pelo direito privado, que viessem a ser identificadas pelo poder público como interesse público e social. Isso, em algumas reuniões no prédio da Rua Azeredo Coutinho, tivemos grandes embates com empresários, com pessoas ligadas à igreja, que não achavam que essa lei era uma carta, um cheque em branco assinado para o governo federal, e que o Arquivo Nacional tinha aspirações cesaristas de criar um grande império do Arquivo Nacional dominando todo o cenário da arquivística contemporânea. Enfim, isso foi sendo arrastado daqui da colar, até que no final dos anos, em 89, a partir de uma reunião no Ministério da Justiça, viu-se que o Ministério não tinha interesse absolutamente nenhum de desenvolver ou de encaminhar ao Congresso Nacional esse projeto. Celina, então, assume o projeto desenvolvido no arquivo e entrega na mão de um deputado que o apresenta como seu. E aí, ele tramita durante os anos 90, no final, em dezembro de 90, ele está em decisão já finalizando suas discussões dentro do Congresso, e o ministro Jarbas Passarinho disse que não admitiria que o Arquivo Nacional saísse do âmbito do Ministério, porque esse projeto de lei previa o que aconteceu em junho de 2000, de que o arquivo passaria para a Presidência da República. Portanto, aquele ato de reflexão, de definir que uma instituição arquivística pública que tem uma função de gestão acentuada e uma função de cultural, e que o cultural vinha como decorrência de uma boa gestão, o lugar mais adequado seria a Presidência da República. Isso aconteceu alguns anos depois. Logicamente, acatamos que se fizesse uma emenda no Congresso para que a Lei de Arquivos acontecesse. A partir
daí e de toda ação, o plenário do Conselho Nacional de Arquivos trabalhou com os diagnósticos, mas trabalhou também com os ditames previstos na Constituição Cidadã. A diretriz da política de arquivos no país está definido na Constituição Federal. Cabe, pelo parágrafo 2º do artigo 216, a promoção da gestão de documentos pelos órgãos e entidades, portanto, é a determinação constitucional, não é uma lei, é uma determinação constitucional. As cláusulas pétreas da Constituição, no seu artigo 5º, seus diversos incisos, define com clareza quais são os direitos do cidadão, de acesso à informação produzida pelo Estado. Cabe também ao próprio Estado a defesa, dentre os acervos que ele reúne, defender os interesses da sociedade e da honra da vida privada, da imagem, da intimidade das pessoas. Portanto, esta combinação de definição da obrigação da gestão, o direito do acesso à informação e o direito de resguardar aquelas informações do amplo acesso e que possa vir ferir a soberania do país ou possa ferir a intimidade, são parâmetros fundamentais da consecução de uma lei que tem que harmonizar princípios aparentemente contraditórios, mas que tem que funcionar harmonicamente. E esse é o espírito da Lei 8.159, que, logicamente, durante a sua passagem pelo Congresso, se ajustou aos parâmetros da Constituição Federal, aprovada em 1988. A partir daí, o Conselho empreendeu uma série de mecanismos, normas, procedimentos, decretos, resoluções, que compõem o arcabouço da ação normativa e, portanto, política. Reclama-se de que, para se definir política, é preciso ter um papel com todos os seus parâmetros definidos, como se nós tivéssemos antes de trabalhar todas as normas, propostas de decretos para operacionalizar o que achamos que era urgente e fundamental para a administração pública, para resolver montanhas de acervos acumulados, que nós tivéssemos nos debruçado, teoricamente, para produzir um grande paper que definiria política nacional de arquivos. Como se um saco vazio parasse em pé. Preferimos ao contrário. Trabalhar os alicerces dessa ação através de uma ação consequente com a produção de normas e procedimentos para que este aparato teórico seja a consequência da teorização do que executamos na prática. Portanto, não nos arrependemos da opção metodológica que desenvolvemos, embora muitos membros da academia possam contestar de que a teoria tem que vir antes da prática e não a construção da teoria a partir da prática. Portanto, a opção feita foi uma opção consciente e não nos arrependemos, mesmo que teses venham sendo defendidas exatamente ao contrário, dizendo que no Brasil não há política, porque não temos um papel que consolide-a. Queria ver se tivéssemos um papel e um saco vazio, se teríamos a ação que temos hoje, consagrada em N arquivos, dentro da administração pública, dentro da administração estadual, dentro da administração municipal, se nós tivéssemos trabalhado desta maneira. Portanto, isso não é fruto de trabalho da presidência do Conselho, é fruto de trabalho das diversas câmaras que apoiam o Conselho, trabalham dentro do CONARC, mesmo sem vínculo, mais de 180 profissionais. Além dos diversos técnicos do Arquivo Nacional que se envolvem dentro das diversas câmaras e que vêm empreendendo. A próxima reunião do CONARC, que acontecerá no dia 10, 11 e 12, tem como pauta algumas outras resoluções fundamentais para isso. Tem a discussão do capítulo final do EARC
Brasil, que é um modelo de requisitos para o desenvolvimento de sistemas aplicados a uma boa gestão arquivística, que é um capítulo de metadados que falta ao EARC Brasil, que, uma vez aprovado, integraliza essa norma de fundamental importância para a preservação dos registros digitais produzidos nos diversos órgãos e entidades da administração pública. Estarão sendo também discutidos parâmetros para a digitalização de documentos, para que possamos ter uma coisa consequente em relação à aplicação da digitalização de documentos dentro de parâmetros legais concebíveis, adequados e técnicos, para que isso possa se consubstanciar também numa resolução do Conselho para orientar aos diversos órgãos que encaminham diversas ações de trabalho após a organização dos seus fundos para a digitalização, como um elemento fundamental de difusão, não de preservação, mas de difusão. Um outro dado fundamental: o arquivo assina com o Conselho Nacional de Justiça, no dia 12, um acordo de cooperação entre o Conselho Nacional de Arquivos e o Conselho Nacional de Justiça, e, portanto, vai estar conosco o ministro Gilmar Mendes, que firma um convênio com o Conselho para que se possa empreender, em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão criado pela emenda constitucional e que cuida da parte da auditoria externa do Judiciário, para empreender um programa adequado de gestão para os documentos do Judiciário. Há diversas ações em desenvolvimento em diversos arquivos do Judiciário. O Rio de Janeiro é um exemplo. O Tribunal de Justiça do Estado há tabelas de temporalidade. A ideia do juiz que está à frente desse programa de gestão é que se possam trabalhar a apropriação de normas e procedimentos que venham a ser discutidos no Conselho ou discutidos em conjuntos dentro da Câmara Técnica, da Câmara Setorial de Arquivos do Judiciário, para que se possa empreender uma ação adequada, normativa de trato da informação que envolve o Judiciário. O Judiciário tem uma produção documental descomunal. Só o Judiciário do Estado do Rio de Janeiro tem, sob a guarda em 3 depósitos no Rio de Janeiro, 150 quilômetros de documentos. Isso se somarmos com todos os tribunais, imagina o de São Paulo, que ele deve ser, né? O que é? Então, a ideia é empreender programas de ação de compartilhamento de experiências entre os diversos tribunais e criar um grande caminho de condução para esse fim. Dentro do Arquivo Nacional e sob inspiração do Conselho, a gente vem trabalhando com diversos segmentos da administração pública para desenvolvimento de tabelas de temporalidade e códigos de classificação para atividade meio e finalística, como trabalhamos com os comandos militares para trabalhar um código de classificação específico para a administração do pessoal militar, mas nesse momento avança muito os trabalhos com as instituições federais de ensino, para trabalharmos as questões voltadas para a gestão. Os ministérios, os comandos militares trabalham hoje e de vez em quando temos encontros com técnicos do Arquivo Nacional com os códigos e tabelas de temporalidade para atividade finalística dos comandos militares. A ideia é que progressivamente vamos trabalhando por diversos segmentos. Provavelmente ano que vem vamos enveredar pelas questões dos arquivos hospitalares, pegando como mote os arquivos, os hospitais federais, e com isso vamos construindo por segmentos, e aí dentro do sistema de gestão de documentos arquivísticos da Administração Pública Federal, que é o SIGA, o objetivo é que nós tenhamos desses diversos segmentos somados e para que os arquivos da Administração Pública Federal nasçam classificados e temporalizados. Isso foi obtido pela Alemanha, que tem um sistema assim aplicado. Mas eu não acho que isso seja difícil nos trópicos, né? No país que pega o Equador e que experimenta tantos climas. Eu acho que isso é possível desde que tenhamos bons profissionais saídos das universidades, que possamos com isso valorar
o trabalho desenvolvido pelos arquivistas, que sejam criados postos de trabalho nos diversos segmentos da administração pública, e o CONAC se prepara para uma empreitada com os novos prefeitos, que é uma caravana que possa estimular, com a participação de órgãos como a Associação Brasileira de Municípios, de todas as suas regionais e outros, uma campanha massiva com os novos prefeitos, ferindo os brios, de que é necessário que sejam criados, no âmbito dos diversos municípios brasileiros, instituições arquivísticas públicas, para não só dar pleno cumprimento à lei de responsabilidade fiscal, porque arquivos bem organizados possibilita a transparência da ação do Estado, e ao mesmo tempo prepara os arquivos correntes dessas administrações para que sofram as auditorias necessárias dos tribunais de contas e a auditoria cidadã, de acompanhamento dos diversos munícipes pela visibilidade da ação administrativa da organização de Estado. Então a ideia é deixar eles assentarem-se em janeiro, né? Para que em março ataquemos. Ataquemos com textos que estão sendo revistos, elaborados e já vão ser submetidos alguns às próximas plenárias do Conselho, para que a gente tenha consequência de um trabalho operativo junto às prefeituras, com o envolvimento dos ministérios públicos estaduais. Nós já temos tendo ação do Ministério Público em São Paulo, ação do Ministério Público estaduais, e a proposta é que possamos reunir, ano que vem, no Rio de Janeiro, representações dos ministérios públicos dos estados, para que os coordenadores das câmaras de Meio Ambiente e Patrimônio possam fazer valer o cumprimento da Lei de Arquivos, das resoluções do Conselho e da Lei de Responsabilidade Fiscal, e com isso estimulando a criação dessas instituições arquivísticas voltadas para a preservação do patrimônio. Se nós conseguirmos avançar nessa ação, eu acho que pode ser que tenhamos sucesso em construir uma rede efetiva de cooperação arquivística, como nós estamos construindo agora com os diversos parceiros do Memórias Reveladas. É um recorte, não? Dentro disso, que é um projeto que vai unir num banco de dados comum arquivos públicos, universidades, entidades privadas, organizações, pessoas que queiram contribuir com informações para estudo de um segmento da história contemporânea brasileira, que é o regime militar. Se esse piloto dá certo, não tenho dúvida que é possível que essa modelagem seja aplicada mais amplamente a todos os arquivos, e com isso nós teríamos uma grande rede de cooperação, com possibilidade de acessar informações aonde elas estejam, e possamos, quem sabe, no futuro médio ou longo prazo, disponibilizar online essas informações contidas nos arquivos. Muito obrigado. Agradecemos imensamente a aula que o professor Jaime Antunes acaba de nos dar. Ele passeia pela história do Arquivo Nacional com muita propriedade, ele trata de questões da Constituição de 88, trata com muita propriedade o que vivenciou a Lei 8.159, a Lei dos Arquivos. Então, é uma aula, nós estamos aprendendo, e isso garante, professor Jaime, mais uma vez o sucesso da nossa jornada. Obviamente, temos agora, imediatamente, o professor Paulo Knaus, que vai complementar esse passeio pela questão de questão pública dos arquivos, a questão de políticas públicas de arquivo. Então, com a palavra, o professor Paulo Knaus. Eu queria, antes de mais nada, dar boa noite a todos, registrar aqui meus agradecimentos aos organizadores, ao presidente de mesa aqui, aos colegas que fizeram o convite,
registrar minha alegria também de estar aqui junto com o Jaime e de encontrar tantos alunos aí, aprendizes de feiticeiro, desse mistério que são os arquivos e a nossa história. Eu também vou começar com o Jaime, citando aqui a nossa Constituição de 1988, que faz 20 anos, né, nesse ano que a gente está terminando. E lembrar de novo, não é, que essa Constituição ela é muito importante, porque é a primeira das nossas cartas magnas que menciona e sublinha o direito à informação. Além disso, essa carta ela também, pela primeira vez, fala dos direitos culturais. São esses direitos de quarta geração, não é, como se costuma citar normalmente, não é, usualmente, falar dessas gerações de direitos, né, depois dos civis, dos políticos, dos sociais, se fala desses direitos de quarta geração. E entre esses direitos culturais se coloca o direito à memória. Eu queria simplesmente, não é, para começar aqui a conversa, citar que o nosso universo dos arquivos ele se coloca entre esses dois campos, não é, de direitos que marcam a nossa sociedade contemporânea. E, em alguma medida, não é, falar dos arquivos hoje e defender políticas públicas de arquivos, me parece importante destacar que qualquer política pública deve ter esses direitos fundamentais que estão na nossa Carta como norte: o direito à informação e o direito à memória. Hoje é atual, eu acho, a gente colocar essa dimensão da ação dos arquivos em questão, considerando, não é, que os arquivos não são apenas o lugar da pesquisa da curiosidade, não é apenas da pesquisa interessada na construção do conhecimento. Os arquivos hoje se dedicam em grande medida também a fornecer as certidões que permitem que o cidadão comum, que está em busca de um direito seu, encontre o documento de referência que permita que ele abra um processo ou que ele sustente um processo de defesa de um direito qualquer que a nossa ordem social garanta a ele. Eu comento, não é, só para dar como exemplo, que no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, nós temos mais ou menos, em número de pesquisadores da nossa sala de consulta, pouco mais, perto de 1.900 e tanto, perto de 1.000 consulentes, enquanto nós chegamos a atender 1.400 cidadãos por ano só com o arquivo da Polícia Política em relação, não é, à pesquisa probatória. É claro que esse consulente ele é diferente. Ele vai ao arquivo, abre um processo de demanda lá de uma certidão e ele só demanda uma vez, não é? E às vezes é um ou poucos papéis, não é? É uma pesquisa que tem um atendimento único. Normalmente a pesquisa probatória tem um atendimento único. Ele vai lá, pede um papel e normalmente, quando tem sorte, não é? Ele tende a receber o papel que ele demanda. Às vezes ele não recebe papel porque não encontramos o papel, não é? Enquanto o consulente da sala de consulta, o acadêmico, ou o curioso, ou o diletante, é aquele que se sente confortável na sala de consulta, bem recebido e às vezes demanda muito, não é? Isso faz com que as estatísticas de fluxo de pedido na sala de consulta muitas vezes pareçam muito grandes, mas quando a gente vai ver a maior parte desses pedidos, não é? Eles na verdade atendem a um número muito menor de consulentes, não é? Esse pesquisador acadêmico, especialmente que está fazendo suas teses, pede muito, mas é um único cidadão, não é? São muitos atendimentos para um cidadão. Enquanto que a pesquisa probatória é um único cidadão que pede pouco. Eu falo disso, não é, para chamar a atenção que, como equipamento da memória, nós temos dois tipos de memória que se colocam em questão nos nossos ambientes de consulta nos arquivos.
Uma é a memória que procura provar alguma coisa, que garante um direito. É esse documento que tem valor de prova. Enquanto que o documento que está a serviço do uso acadêmico, do uso da curiosidade, nem sempre ele necessariamente está conduzindo o sentido da prova do documento, né, da informação, é o que conduz o interesse. Para a pesquisa acadêmica hoje, sobretudo no campo da história, muitas vezes o documento falseado é tão importante quanto o documento que prova alguma coisa. Não é? São pesquisas de natureza diferente, mas que recontextualizam o direito, a questão da relação dos arquivos com a promoção da memória. Do ponto de vista da informação, os arquivos, para além do fato de eles serem instituições que colocam informação disponível para o cidadão, não é? Eles também, como instrumento de gestão de documentos, não é? E sobretudo aí no caso da gestão da informação de Estado, ele assume uma importância que vai para muito além da custódia do acervo. Ele se torna um gestor dos documentos públicos, na medida em que ele, como instituição de referência, por exemplo, do Poder Executivo, como é o caso do Arquivo Público do Estado, não é? ele influencia a gestão da informação no conjunto do Estado e no conjunto do ciclo de vida dos documentos. Não é? O arquivo passa a ter uma importância também muito grande no campo, não só da documentação corrente, mas também da documentação intermediária. Eu estou citando isso tudo como introdução para aquilo que eu acho que me interessa sublinhar aqui, que é menos falar de uma instituição que é o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, criado em 1931, no antigo Estado do Rio de Janeiro, e que, devido às intempéries da história regional, não é? Entre Estado da Guanabara, antigo Estado do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Corte, é uma instituição, né, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, que ultrapassou essas intempéries todas e procura se afirmar no novo quadro institucional da administração pública no plano regional. Para além das intempéries históricas do Estado do Rio de Janeiro, não é? Eu acho que essa afirmação do arquivo público hoje, ela se torna importante também diante dessa nova missão que os arquivos assumem a partir da nossa Constituição de 88 e depois da Lei Nacional, da chamada Lei Nacional de Arquivos de 1991. Tá? E eu acho que é esse o desafio que eu gostaria de tentar responder aqui nessa ocasião. Que identidade é essa que a gente pode esperar do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro na nossa atualidade? Cabe aí também acrescentar que eu acho que isso não é um problema só do Estado do Rio de Janeiro. Jaime, com a larga experiência dele, talvez possa confirmar esse meu sentimento de que isso é um movimento nacional que está acontecendo em diferentes estados do país. Né? Ainda que a gente tenha arquivos estaduais antigos, tradicionais e conhecidos no país, em grande medida o que a gente vê hoje é que, e o CONARC está se dedicando a isso, não é? É de tentar encontrar esse novo papel atualizado desses arquivos, mesmo no caso daqueles mais antigos, não é? Diante dos desafios contemporâneos. E o quadro, a situação atual do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, eu diria que nesse sentido não é tão diferente do que acontece em outros estados do país. Tirando o caso de São Paulo, que tem um sistema estadual de arquivo já que tem mais de uma década, não é? De lá para cá a gente tem poucos programas de gestão de documentos estaduais pelo país. E alguns deles, não é, estão em processo de elaboração. O que eu queria aqui frisar, não é, com essa minha fala, é que o desafio atual
em termos de políticas públicas de arquivos no Estado do Rio, passa por essa questão de encontrar a identidade para o arquivo no Estado do Rio. Não é? Esse arquivo, como eu disse, que é criado em 1931, isso talvez não fosse nem tão justo dizer assim, porque ele é herdeiro de outros departamentos, como em grande parte, não é, que envolvia a estatística, não é? Em 1931 há um rearranjo dessa questão no Estado do Rio, o arquivo se separa da estatística e se junta à biblioteca, até que, com a fusão, ele separa da biblioteca no antigo Estado do Rio, e de lá para cá, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, ele peregrinou por várias sedes. E talvez isso seja uma tradução da dificuldade desse arquivo, a partir da fusão, ter se separado da biblioteca. De lá para cá, ele vive tentando buscar uma identidade própria. Se essa eu acho que é a questão de fundo, né, essa identidade diante dos desafios contemporâneos que são colocados para os arquivos a partir especialmente do marco da Constituição de 88 e da Lei Nacional de Arquivos de 91, eu queria comentar um pouco o que é que está acontecendo hoje no plano estadual em termos de política pública de arquivos. Antes de mais nada, eu acho que todo mundo sabe da fragilidade do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Esse governo atual encontrou uma situação dramática. Eu vou dizer dramática porque era um arquivo que tinha um depósito que o telhado parcialmente não existia. Dramática porque isso expunha uma parte valiosa do acervo. A situação era dramática porque, do ponto de vista institucional, a legislação estadual não definia claramente qual era a instituição arquivística de referência do Estado, porque, para além do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, se criou uma entidade, uma coordenadoria de desenvolvimento institucional na Secretaria de Administração, que recebeu atribuições de instituição arquivística de referência estadual, e o que fragilizava a posição do arquivo, mas, por outro lado, o arquivo estava atrelado a um Conselho Estadual de Arquivos, que deveria ser uma terceira autoridade arquivística estadual. Enquanto o arquivo e o Conselho Estadual de Arquivos estavam na Secretaria de Justiça, a Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional estava na Secretaria de Administração. O que a gente pode ler sem muita dificuldade dessa situação é que havia uma falta de clareza de como organizar a gestão de documentos no Estado do Rio, para não sublinhar tanto, diante da falta de clareza, não é também a situação de rivalidade entre diferentes órgãos que disputavam a autoridade arquivística no Estado. O novo governo começou criando uma situação inusitada, que foi, pela primeira vez, acabar formalmente com a justiça no Estado do Rio. Não é? Eu falo isso brincando, porque a gente sabe das dificuldades, não é, da situação de garantia, não é, dos direitos civis no nosso Estado devido à questão da segurança pública, mas houve um rearranjo geral do quadro da Secretaria de Justiça que terminou levando à sua extinção. Se de um lado isso apresenta o resultado de uma trajetória administrativa no âmbito estadual, de outro, isso resultou no fato de que o Arquivo Público do Estado do Rio e o Conselho Estadual de Arquivos fossem transferidos para a Casa Civil, portanto, deixando o seu lugar de origem e tradicional, que era a Secretaria de Justiça. Como eu disse, foi extinta. Então, isso fez com que o arquivo fosse transferido para a Casa Civil, junto com o Conselho Estadual de Arquivos.
a situação curiosa do Estado do Rio é que foi criado um Conselho Estadual de Arquivos por decreto sem uma lei que caracterizasse qual era o papel desse conselho dentro de um quadro geral da gestão de documentos públicos no Estado. Ora, para além da transferência do arquivo e do CONEARC, o Conselho Estadual de Arquivos, para a Casa Civil, é importante mencionar também que a Secretaria de Administração também foi totalmente reconfigurada e seus órgãos ou parte das suas funções foram incorporadas a uma nova secretaria que se chama Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro, a atual CEPLAG. De modo que a tal Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional também foi extinta, o que, na prática, resolveu o problema da dualidade da autoridade arquivística no Estado. É claro que isso foi produto de um trabalho interno dentro do governo, de busca de coerência no campo da gestão de documentos. Talvez essa seja a conquista maior do atual governo, do trabalho que tem sido feito, mas que ainda é uma conquista muito frágil, porque ela não tem balizas muito estruturadas. Hoje, dentro do Estado, nós temos uma única instituição com autoridade arquivística, que é o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. O Conselho Estadual de Arquivos ele está sendo reanimado e em janeiro nós devemos realizar a nossa primeira reunião no atual governo. O que eu acho que é importante? Primeiro que todo esse processo no atual governo, ele está sendo conduzido dentro de um projeto de modernização da gestão de documentos públicos do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é importante dizer isso, porque esse projeto faz parte do plano estratégico do governo, é o único projeto dirigido para a administração pública, concorre junto com o trem-bala, metrô para São Gonçalo, grandes, como é que chama aquele arco rodoviário, grandes projetos de infraestrutura do Estado, e esse projeto é o único projeto no plano estratégico do governo que envolve a infraestrutura da administração pública. E, nesse sentido, eu acho que é importante dizer isso, porque o projeto no campo da gestão de documentos públicos do Estado do Rio de Janeiro não é um projeto para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Ele pretende ser mais ambicioso. Esse projeto, ele tem como um dos seus pressupostos a ideia de que, para existir um plano de gestão de documentos públicos no Estado do Rio de Janeiro, é preciso ter um equipamento essencial, que é o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, como instrumento da gestão de documentos públicos. Mas eu quero frisar isso, o nosso projeto não é um projeto de ter um arquivo bonito. O nosso projeto é um projeto de ter uma gestão de documentos eficiente, eficaz no Estado do Rio de Janeiro, que tem como pressuposto um bom equipamento, que é o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso não é só uma questão de colocar o pingo no i, é também uma questão da gente compreender que pensar o arquivo é mais do que pensar um lugar onde se deposita, onde são depositados documentos e onde é possível consultar documentos. É pensar uma política de arquivos que pense a transparência do Estado de modo amplo, não é? E que não se dedique apenas à terceira fase de vida dos documentos, que é a sua fase permanente. É pensar uma política de gestão de documentos que integre e compreenda o ciclo de vida completo dos documentos. Nesse sentido, se trata menos de uma política de um edifício, não é? E mais uma política pública de gestão de documentos que garanta a transparência do Estado e que permita construir bases de fortalecimento da cidadania a partir do direito à informação e o direito à memória.
Eu acho que isso também é importante porque isso significa dizer que o arquivo público não será o único equipamento de fortalecimento de uma política pública de arquivo no Estado do Rio de Janeiro. Ele tem que ser um equipamento importante, capaz de liderar um processo, mas ele tem que ser um instrumento que consiga animar uma rede de arquivos, um sistema estadual de arquivos abrangente que envolva vários órgãos do Estado. Para tentar resumir um pouco as nossas metas, não é? Para esse governo, portanto, para mais daqui a 2 anos e pouco, não é? Além da gente definir uma nova sede para o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, com um plano diretor que oriente o seu funcionamento e que se sustente numa política de recursos humanos, mas também numa política de recursos materiais importantes para a garantia e a sobrevivência, a valorização do arquivo diante dessa missão institucional de liderar um sistema estadual de arquivos e um programa de gestão de documentos públicos no Estado do Rio de Janeiro. Uma outra meta importante do que tem se colocado para esse governo é a definição de um marco regulatório que suspenda definitivamente no Estado do Rio de Janeiro as querelas e os problemas da falta de uma orientação clara para especialmente o Poder Executivo Estadual. E nesse sentido, nós estamos trabalhando para aprovar nesse governo uma lei estadual de arquivos, que seja inspirada pela Lei Nacional de Arquivos, não é? Mas que traga a problemática estadual para o campo regulatório, né? Para o universo regulatório regional. E aí, claro, definir claramente qual é o papel do Conselho Estadual de Arquivos, não é? Inspirado também pelo modelo do Conselho Nacional de Arquivos. O que eu gostaria de destacar é que, para além dessa lei estadual de arquivos, a nossa expectativa é que depois da lei, ou junto com a lei, a gente consiga aprovar um decreto do Sistema Estadual de Arquivos, não é? E, junto com o Conselho Estadual de Arquivos, criar uma política de revisão da tabela de temporalidade e do plano de classificação de documentos das atividades de meio do Estado, porque existe uma hoje implantada no Estado, mas que precisa ser revista, porque ela praticamente inviabiliza o descarte por fazer exigências que o Tribunal de Contas não pode atender, porque exige procedimentos que têm menos de 10 anos no Estado e documento antigo, o Tribunal de Contas não pode fazer tudo que ele já fez antigamente, fazer tudo que ele tem que fazer hoje com os documentos antigos, não é? E, ao lado disso, não é? Uma demanda importante que existe é a da criação de um programa de produção de documentos eletrônicos no Estado. Isso, já existe um grupo de trabalho também instaurado no Estado e que deve, até o fim do governo, tentar criar as bases para a informatização de pelo menos 2 secretarias. Já me avisaram aqui que o meu tempo está acabando, mas eu queria só terminar dizendo para vocês que, para além do trabalho no marco regulatório, para além do trabalho da definição de um plano diretor para o novo arquivo, definindo uma nova sede definitiva pela primeira vez para o Arquivo Público do Estado, não é? E uma política de recursos humanos para o campo dos arquivos no Estado do Rio, não, especialmente no âmbito do Poder Executivo, não é? A criação de um sistema estadual de arquivos, não é? E do projeto de produção de documentos eletrônicos no Estado, não é? Talvez a questão que eu acho que é a mais importante de todas, a nossa expectativa é que, a partir dessas ações, a gente consiga redefinir a identidade do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, mas, eu diria, repensar a identidade da administração pública do Estado do Rio de Janeiro a partir de uma política de gestão de documentos públicos no Estado abrangente.
eu vou terminar citando apenas uma pequena iniciativa nossa, recente, que realizamos ao longo desse ano, que é o censo dos arquivos extrajudiciais no estado do Rio de Janeiro, especificamente dos cartórios. Nós fizemos um censo, acabamos agora recentemente, nós estamos na fase de estudos desse censo, produzindo relatórios analíticos desse censo, de levantamento de todo o acervo documental dos cartórios do estado do Rio de Janeiro. Significa os cartórios de todos os municípios do estado e dos diferentes cartórios que às vezes existem nos mesmos municípios. Toda a documentação com mais de 100 anos foi recenseada e nós estamos trabalhando junto com a Corregedoria do Estado, não é? Do Tribunal de Justiça do Estado, para organizar uma política de promoção desses arquivos e trabalhando inclusive com a hipótese também do recolhimento ao Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, alguns cartórios já devem ter recebido esse mês um aviso anunciando essa decisão de que ao longo do próximo ano eles devem recolher, a documentação deve ser recolhida ao Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos também iniciado trabalho junto às dioceses, e a nossa meta para o ano que vem é fazer um trabalho similar para as dioceses, sem a ambição de recolher documentos, simplesmente criar um banco de referência para os documentos diocesanos do Estado do Rio de Janeiro. Criar um banco de referência, não é? Que vai ser centralizado no Arquivo Público do Estado, do acervo, do patrimônio documental que as dioceses têm. Eu não sei se vocês sabem, mas cada diocese tem uma política diferente para os seus arquivos. Há uma orientação geral do Vaticano, mas a autonomia das dioceses permite que cada uma tenha política diferenciada em relação ao outro, dentro do mesmo estado, no nosso caso aqui, que é uma regional da CNBB. E isso coloca problemas grandes, sobretudo para nós que estamos preocupados com o direito à informação, porque os registros civis, antes da separação da Igreja e do Estado, estão nos arquivos paroquiais e diocesanos, mas também alguns outros registros, como de destaque, como são os registros paroquiais de terras, que são documentos de comprovação de propriedade do século XIX e que, na altura, se estabeleceu que as paróquias eram a referência para essa documentação. E essa documentação é uma documentação muito dispersa, mas que tem um interesse público muito grande devido ao seu papel, né, no campo do direito de propriedade no Estado. Eu cito esses dois exemplos, não é simplesmente para mostrar, dar uma demonstração de que nós temos feito um esforço de não esperar que as balizas institucionais estejam definidas para a criação de um sistema estadual de arquivos. Nós estamos trabalhando, inclusive, junto a vários órgãos do Estado, especialmente no âmbito da Casa Civil, não é? Nós temos assim uma meta de trabalhar pelo menos com duas secretarias estratégicas, que é a Secretaria da Casa Civil e a Secretaria de Fazenda, no campo da documentação, não é? Durante esse governo, estabelecendo políticas específicas, não é? De gestão de documentos nessas secretarias. Bom, para terminar, eu não podia deixar de manifestar aqui o meu agradecimento a muitos colegas que têm nos apoiado. De público, eu queria dizer que os colegas do Arquivo Nacional, não só o Jaime, mas toda a equipe do Arquivo Nacional, tem sido de uma colaboração, eu não tenho outra palavra para dizer a não ser emotiva, porque a todo momento, diante de qualquer pequeno desafio, os colegas do Arquivo Nacional têm sido muito solícitos e muito amigos e colegas nessa empreitada que a gente tem enfrentado para valorizar a gestão de documentos do Estado do Rio de Janeiro. Assim como os colegas da Unirio, vários colegas, eu estou aqui na Unirio, por isso eu estou mencionando, mas não só da Unirio, também da UF, de diversas instituições, têm sido muito amigos, eu diria, do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro e da gestão de documentos públicos do Estado do Rio de Janeiro. Assim também como
A Associação dos Arquivistas do Estado do Rio de Janeiro, que eu estou vendo aqui representado pelo seu presidente, também não tem faltado com apoio, especialmente à gestão anterior, em diversos momentos manifestou apoio às iniciativas que a gente tem desenvolvido. Para terminar, eu queria dizer que nesse último ano especialmente, nós começamos, talvez por essa cooperação abrangente que nós temos recebido, a gente tem tido quase um programa de visitas ao Arquivo do Estado. Não sei o que está acontecendo, mas semanalmente nós temos recebido grupos de visitas ao arquivo. E eu queria dizer que com muita alegria que a gente está com as portas abertas para receber também, especialmente os alunos da Unirio, não é? Para visitar e conhecer as nossas divisões técnicas lá do arquivo. Por fim, eu queria concluir repetindo o que eu já disse aqui. Todo esse trabalho que eu tentei aqui resumir em poucas palavras é um trabalho que está norteado pela vontade de definir uma identidade para o Estado do Rio no campo da gestão de documentos. Que revigore o papel do Arquivo Público do Estado, mas que, sobretudo, tenha a capacidade de dizer que no Estado do Rio a cidadania pode ser fortalecida a partir da gestão pública, da gestão de documentos públicos, não é? Atendendo à inspiração da nossa Carta Magna de 1988, que promove o direito à informação e o direito à memória como elementos de definição da cidadania no nosso país. Obrigado. Obrigado. Queremos agradecer as informações trazidas pelo professor Paulo Knaus sobre a política pública, principalmente no nosso Estado, no Estado do Rio de Janeiro. A questão da identidade, tenho certeza, a identidade do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro já está bem próxima dessa definição clara. Pelo menos podemos perceber pelo entusiasmo e pela competência com que nos é falado sobre o arquivo público e sobre a necessidade do estabelecimento dessa identidade através, obviamente, da gestão dos documentos dos documentos públicos do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, então, professor, muito obrigado. Nós, então, abrimos agora para os debates. Como eu já havia estabelecido no início, dentro da sistemática que nós apresentamos inicialmente, nós abrimos para os debates, colocamos aproximadamente 15 minutos para os debates e logo em seguida iniciaremos as comunicações. Tá ok? Então, estão abertos os debates. Por favor. Bom, boa noite. Parabenizar os dois. Gostaria que fossem objetivos, por gentileza. Obrigado, viu, Gac? Bom, boa noite a todos. Primeiro eu queria parabenizar os dois palestrantes aí pela qualidade. E, na verdade, manifestar mais do que uma pergunta, talvez manifestar publicamente um apoio a essa visão que o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro traz, né, não apenas sob a perspectiva de que a importância da instituição arquivística não está necessariamente na beleza do prédio, mas sim na questão da gestão da coisa pública, né? E de repente pedir de você uma informação, embora você tenha sinalizado, para a questão dos recursos humanos específicos da área, quer dizer, como é que está sendo pensado isso, que eu acho que deve ser de interesse da grande maioria aqui presente. Obrigado. Bom, eu estava na minha lista aqui para falar, mas me disseram que eu tinha que falar rápido, então eu fui cortando algumas coisas e eu acreditei que essa ia aparecer no debate.
Na verdade, a primeira iniciativa que nós tivemos, não é, foi definir eu comentava, né, agora eu estou parando de falar disso porque já estamos em outra fase. Quando eu assumi o arquivo, o meu sentimento é que eu tinha que resolver passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Eu tinha que pensar numa sede nova, não é? Eu tinha que resolver o problema de um legado e ao mesmo tempo tinha que instaurar um presente, não é? Não podia deixar a instituição esperando um marco regulatório, esperando um telhado, não é? Tinha que resolver tudo ao mesmo tempo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi atualizar a nossa política de recursos humanos. Então, hoje o arquivo tem um outro modelo de gestão. Ele não é um arquivo autossuficiente, como era o modelo que existia antes. Ele não era, de fato, porque ele era sustentado pela FAPERJ. Eram poucos os recursos da Secretaria que sustentavam o arquivo. O modelo baseado na FAPERJ era praticamente inviável, porque não permitia, que era baseado em bolsas, era difícil cobrar trabalho, porque as relações trabalhistas eram muito restritas, os chefes não eram chefes, porque eram os que menos ganhavam no arquivo, porque eram os únicos que tinham os DAS famosos. Então era uma situação muito complicada, não é? Então isso foi, hoje o arquivo não é mais uma dependência da FAPERJ. Não é? Hoje o arquivo é uma instituição da Secretaria de Estado da Casa Civil e tem um quadro próprio, que tem 3 níveis de funcionários: os diretores de divisão, os chefes de serviço e os assistentes de documentos. Não é? Nós temos uma grade de salário padrão para todos. Não tem aquele que ganha um pouquinho melhor que o outro porque é mais amigo do indicado X ou Y, como acontecia frequente no governo. Não é? Nós temos uma grade de salários clara e isso estabeleceu o nosso presente. Para além disso, nós temos um programa de captação de recursos, nós temos um gabinete, uma assessoria técnica que vive para captar recursos. Não é? E que nessa altura é muito importante valorizar também a iniciativa do Memórias Reveladas, porque permite pôr um dos nossos projetos que permite pôr esse modelo de gestão de pé, porque permitiu a gente captar bastante recurso para a necessidade imediata que a gente tinha num prazo relativamente curto, em coisa de menos de 2 anos. A gente tem outros projetos também junto à FAPERJ, a Petrobras Cultural, que captamos, enfim, há outras iniciativas também de menor escala, mas que estão definindo esse nosso modelo de trabalho. Para além disso, nós temos uma consultoria hoje trabalhando no projeto do novo arquivo, do novo APERJ, como a gente chama. E uma das questões que se coloca não só a questão do modelo de gestão que envolve o modelo institucional, se nós vamos ser transformados numa OS, numa fundação, ou se vamos ter uma autarquia, enfim, questões desse tipo, né, que estão na ordem aí da pauta. Eu espero que a gente fique onde a gente está, mas a gente tem que dizer por que a gente não quer virar OS, por que a gente não quer virar fundação, todas essas coisas, por isso a gente quer continuar sendo da administração direta. Então nós estamos contratando, com apoio da Souza Cruz, um time de consultores que vão trabalhar nesse plano diretor, que envolve não só o programa arquitetônico, o plano de gestão, que é basicamente o modelo jurídico que o arquivo vai assumir, também uma consultoria em arquivologia, que vai definir o papel na gestão de documentos que o arquivo deve estabelecer e construir o seu plano estratégico, né, o roteiro do seu plano estratégico. E no cruzamento entre arquivologia e gestão, a gente deve definir também qual é o tipo de recursos humanos que, para o plano de desenvolvimento do arquivo, a gente vai precisar ter. E a meta é criar as bases para se organizar um concurso público pela primeira vez para o Arquivo Público do Estado, o que envolve não só o tratamento da documentação permanente, que é parte do nosso acervo, mas também o quadro para o trabalho de gestão de documentos no âmbito do Poder Executivo Estadual e de coordenação executiva do Conselho Estadual de Arquivos e de animação do Sistema Estadual de Arquivos. Tá? Então isso vai ser certamente se a gente conseguir, né, eu acho que é fácil falar,
Primeiro, não é fácil aprovar, mas a gente tem atualmente, eu posso garantir a vocês, apoio do governo para trabalhar nesse sentido. Mas aí há vários outros constrangimentos, não é? Desde a aprovação do plano, dessas coisas todas, mas o importante é dizer o seguinte: o concurso está na ordem de prioridade junto com a sede. Então, a sede sendo viabilizada, nesse momento, a ideia é viabilizar também o concurso, para que quando a gente entre na sede nova, a gente já entre não só com os nossos recursos humanos atualizados, mas também com processos de trabalho atualizados, que nós temos trabalhado muito no arquivo, nesse sentido, de atualizar processos de trabalho. Eu tenho muita alegria de dizer que a minha experiência, não é? Eu já sabia, não é? Porque eu fui conselheiro do arquivo durante muito tempo, eu trabalhei em projetos do arquivo, em alguns projetos do arquivo, em várias gestões, então eu conheci e tenho um carinho especial pela Margarete, que é funcionária do Arquivo Nacional e que foi assessora técnica do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro há muito tempo. O trabalho técnico que existe acumulado no Arquivo Público do Estado, ele é um trabalho muito sério. Basta vocês abrirem o nosso site e ver o nosso guia de fundos, não é? Ter um guia de fundos para os arquivos públicos já é uma conquista. Agora, ter um guia de fundos bonito, bem feito, e agora com a gente vai lançar uma nova página no ar agora, ele ainda vai ficar mais bonito e mais fácil de ser manipulado e vai ser atualizado. Não é? Eu acho que isso já demonstra que, do ponto de vista técnico, o Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro sempre se esforçou muito por ser atualizado. Não é? Hoje, o que nós estamos tentando fazer é criar a base operacional para valorizar esse trabalho técnico acumulado no arquivo. Não é? Sobretudo investindo muito em informatização. No plano da preservação de documentos, nós criamos o serviço de preservação digital. Isso também, quando eu falo de recursos humanos, é importante dizer que a gente não está pensando só em arquivistas, nós estamos pensando também em todo esse conjunto, não é, de profissionais que um arquivo precisa, como o pessoal de informática, os assessores jurídicos, não é? Todo o pessoal administrativo também. Tudo isso envolve o plano diretor do novo arquivo e que vai estar na nossa pauta de política de recursos humanos institucional, quando esse plano diretor deixar de ser apenas, ele está agora em construção, com esse time de consultores, não é? E a gente deve anunciar até meados do ano que vem, o próprio governador deve fazer um anúncio público, não só da sede, não é? Mas também de todo esse plano diretor, como a gente está chamando, do novo arquivo e do programa de gestão de documentos públicos do Estado do Rio de Janeiro. Isso a gente está trabalhando com a ideia de, em julho do ano que vem, fazer o anúncio público disso tudo. Esse anúncio público eu tenho insistido muito que seja feito, porque publicamente comprometer o governador com esse programa, não é? Porque uma coisa não é só dizer que a gente concorda com as boas intenções, é também a gente se comprometer com essas boas intenções. Até o momento eu posso dizer para vocês que eu tenho recebido, eu não sou político, eu nunca fiz política dentro de partido nenhum, aliás eu apareci nessa história, vocês sabem da história do PM, que foi nomeado lá no arquivo, que confundiram o arquivo com o depósito público, não é? Então, eu, na verdade, não tinha... Inicialmente, eu não fui recebido como um colega, eu fui recebido como alguém que chegou ali porque chamava atenção, porque tinha colocava um dedo na ferida. Mas de lá para cá, eu só tenho recebido... tenho sido muito bem recebido por todos... os companheiros de governo com os quais eu tenho tratado e sempre com o apoio de muitos colegas da nossa área que têm também me acompanhado quando eu acho necessário, como o próprio Jaime já esteve comigo em algumas situações, para apresentar o que é a problemática dos arquivos aos gestores do Estado, porque isso não é uma coisa só abstrata, né? A gente precisa dar carne a isso. No abstrato todo mundo concorda. Agora, quando dá carne, todo mundo bom, mas aí tem que consertar o telhado, aí é uma licitação, aí é não sei o quê, e isso se perde nos trâmites da burocracia. Não é? É preciso que os gestores estejam efetivamente comprometidos com a transformação do quadro do patrimônio documental do Estado do Rio. E esse trabalho eu acho que a gente tem conseguido fazer e tem conseguido muito apoio.
Boa noite à mesa, boa noite à audiência. Meu nome é Marcelo, eu sou arquivista do Arquivo Nacional, ex-aluno e ex-membro do diretório acadêmico aqui da Unirio. É tão importante ter dois diretores, os principais diretores dos arquivos aqui do Rio de Janeiro, do Arquivo Nacional, Arquivo Público do Estado, numa jornada arquivística. A gente sabe que 80% da audiência é composta por alunos, e eu acho que é interessante, porque ambos são professores também. É uma sugestão são todos que estão ou começando, acho que a maioria aqui, eu não conheço quase ninguém aqui, então creio que são todos alunos dos primeiros períodos. O que vocês poderiam dar como conselho para a formação, não a formação apenas como arquivista, mas como cidadão, como profissional, futuro arquivista no mercado? Eu sei que é importante ter, o arquivista não tem que ficar voltado somente para a questão arquivista, tem que ser um profissional completo. Então, que tipo de conselho vocês, como professores, como gestores de instituições arquivísticas, poderiam dar para os alunos no sentido de aprimorar a carreira acadêmica e futuramente como profissionais arquivísticos? Passar a palavra ao professor Jaime. Eu acho que, primeiro, o conselho, primeiro a pessoa deve efetivamente gostar do que faz, né? Porque eu trabalho no arquivo desde os recém-completados 18 anos, eu tenho 61. Então, eu me sinto a cada dia dentro do arquivo com o mesmo entusiasmo que eu sentia antes de fazer. Então, eu acho que quando a pessoa tem, em qualquer profissão, né, seja ela um arquivista, seja ela um médico, a pessoa tem que saber gostar daquilo que realiza. Eu vejo no profissional de arquivo uma profissão importante. Ela tem que estar interfaceada com diversas outras profissões. Não é possível um arquivista, nunca queiram ser um arquivista enciclopedista, ou seja, aquele que se autobasta e que pode resolver todos os problemas. Então ele vai ter que estar envolvido num trabalho de equipe, junto com historiadores, estatísticos, pessoas de administração, com pessoas de tecnologia da informação. Portanto, é um trabalho que oportuniza um contato bastante intenso com outros profissionais. E eu acho que a profissão do arquivista vem ganhando progressivamente mais substância, no sentido do reconhecimento da sua importância dentro do cenário. E eu não tenho dúvida que todos esses trabalhos, que vêm sendo desde a valoração das instituições, valoram igualmente o trabalho do profissional, refletem no trabalho do profissional. Então, a implantação de políticas públicas dentro dos estados que venham a fortalecer, como é o que o Paulo acabou de nos relatar, é um trabalho que traz reflexo para os arquivistas. Portanto, eu acho que vocês que optaram por essa profissão, no primeiro momento a gente tinha análise de opções, muita gente vinha para o curso que achava que era o mais fácil de passar no vestibular, não é isso? Não era um pouco esse? Todo mundo dizia que, olha para o filho, que curso que você vai fazer? Aquele tem muita concorrência, é melhor pegar um que tem menos. Qual a quantidade de candidato vaga? Então, isso tudo entrava no composto do cenário para eu optar por uma profissão, Mas o que eu percebo que, se examinando os estudos, o número de evasão dos cursos de arquivologia diminuíram drasticamente. Percebe-se que as pessoas que fazem por opção do curso era aquilo que gostariam de fazer, e como a própria declaração do nosso companheiro aqui que está fazendo o terceiro período, ele disse, eu não sabia o que era, mas ao entrar vi que era aquilo mesmo que eu queria fazer. Então eu acho que essa identidade que os estudantes têm com o curso é um fator fundamental de consolidação desse profissional e o prepara para a vida. Mas acho que antes, primeiro de tudo, se desculpe o termo, a gente tem que ter tesão pelo que faz.
Na verdade, eu vou complementar um pouco o que o Jaime diz, porque eu acho que esse gosto pelo que a gente faz, é pressuposto da gente viver no mundo dos arquivos, que também é um gosto esquisito, né, já? Porque tem que gostar de fungo, tem que gostar de poeira, não é? E amor é assim, né? Amor a gente não sabe por que ama, né? A gente ama, não é? Então, acho que também não tem que se perguntar muito por que gosta. Tem que ter certeza que gosta, não é? E depois a coisa... Agora, eu acho que além disso, tem que valorizar esse amor, não é? Como todo amor, tem que tratar bem dele. E não é porque eu sou professor, não, mas tem que estudar, não é? Não adianta só gostar, achar bacana, o arquivo é lindo, tem que estudar, não é? E para isso tem que descobrir o drama do amor, que tem problema, não é? E que para a gente cuidar dele, a gente tem que reconhecer que tem problema, contornar os problemas e fazer desse carinho, não é? A fonte da razão de amar. E para isso, no nosso caso, eu acho que a única razão, o único instrumento que a gente tem é estudar, estudar e estudar. Para além disso, né, o que eu acho que é estudar? Eu acho que estudar tem duas formas de a gente encarar o estudo. Tem aquela pessoa que estuda para resolver problema. Eu tenho um problema e eu quero encontrar uma solução. Então você vai lá, busca uma cartilha, resolveu o seu problema, você senta e deita no sofá e descansa e vive da solução do problema, tá? Bom, isso às vezes funciona, mas normalmente, quando você resolve um problema, você cria outro, né? Então, eu acho que mais do que se preparar para resolver problemas, estudar hoje, no tempo nessa época de aceleração do tempo, significa a gente ser capaz de antecipar o tempo, não é? Significa a gente antecipar situações, ter capacidade de descobrir problema onde ninguém vê problema, não é? Estudar não para resolver problemas, porque esses vão ser resolvidos, porque eles estão postos, não é? Mas também estudar para descobrir problema onde ninguém vê problema, antecipar o pensamento, antecipar o horizonte. E para isso, eu acho que o produto disso é sobretudo ter curiosidade, estudar por curiosidade. Porque aquela pessoa que estuda para resolver o problema, ela não está estudando porque ela está desejando um horizonte. Ela quer resolver o passado dela e se ver livre e rápido, não é? E amor tem que ter horizonte, não é? O gosto tem que ter horizonte. Ninguém vive só no passado. Então, eu acho que a curiosidade, estudar por curiosidade, talvez o espírito, não é? Dessa dedicação. E eu lembro vocês, não é? Eu sou professor de história, apesar de na prática meus colegas dizem que eu não sou professor de história, não é? Mas eu estou no departamento de história e tenho diploma de história e todo mundo diz que eu sou professor de história, não é? Mas os meus colegas de história sempre dizem, não, é que o Paulo é bacana, mas ele faz uma coisa aí, ninguém sabe direito, diferente, né? Aí chamam de patrimônio, patrimônio, não é? E é sempre bonito o patrimônio, eu gosto tanto do patrimônio, né? E tal. Mas eu queria, por vício talvez de ofício, né, lembrar que o que caracterizava os personagens dos descobrimentos era a curiosidade. Eles se diziam movidos pela curiosidade, né? E eu fico imaginando o que era atravessar o Oceano Atlântico, chegar lá na Índia, não é? Contornar o Cabo das Tormentas no século XV para o século XVI, não é? Essa curiosidade tinha que ser gigante. Eu acho que é essa curiosidade que move o estudo e move um grande amor, não é? Quanto maior for essa curiosidade, maior vai ser esse amor, maior vai ser essa dedicação a nossa dedicação ao mundo dos arquivos. E eu acho que eu gostaria que esse amor de vocês fosse do tamanho da curiosidade
desses homens que numa embarcaçãozinha, não é, de 12 metros no máximo, atravessavam esses oceanos achando que iam encontrar monstros. E os monstros eles não encontravam, mas encontravam tempestade, correntezas, bichos, animais, canibais, um monte de gente esquisita, um monte de macacos, saguis, coisa que eles nunca viram, não é? E eu acho que é isso que o mundo dos arquivos apresenta pra gente. Cada vez que a gente descobre um arquivo novo, olha, recentemente nós fomos no arquivo do Rio Previdência, nem se podia falar isso. Tinha um monte de goteira e passava um riachinho do lado. Então tinha muita poça no galpão onde estavam os arquivos. Aí estava dando dengue. Aí eles resolveram criar gansos dentro do depósito. Essa eu acho que essa eu nunca tinha ouvido falar. Essa não é boa? Não é? Poxa. Então eu acho que é essa aventura que a gente tem que estar preparado para enfrentar, com muita curiosidade. E a gente tem que chegar lá e animar o pessoal. Não, é isso mesmo. A gente tem que fazer um esforço. Porque quem fez aquilo usou muita criatividade e dedicou muito do seu tempo, não é? Para tentar fazer alguma coisa de bom. E a gente não pode chegar lá e dizer, meu filho, você fez tudo errado. Não é? A gente, não, é bacana e tal, mas não tem outro lugar para o ganso morar. Não é? Porque se a gente chegar para ele e disser que aquilo deu um desastre, pô, ele é o único que ficou ali tentando fazer alguma coisa. Não é? Então, eu acho que é essa aventura que a gente tem que encarar com o melhor do bom humor, não é? Para tentar entender que aquele ganso ainda pode ser a salvação do arquivo. Como? Eu não sei, mas... Gente, eu vou pedir mesmo uma salva de palmas para os dois, o professor Jean e o professor Paulo. Agradecer imensamente. Pedir aos dois que possam se acomodar confortavelmente na poltrona, porque nós vamos iniciar agora comunicações livres e eu vou convidar a aluna Adriana Camilo Daniela, que vai apresentar o trabalho Ensino da Arquivologia no Rio de Janeiro, do curso técnico do Arquivo Nacional ao curso superior de Arquivologia da Unirio. Vou descer também. Paulo. Esse trabalho foi elaborado pelas alunas Adriana Camelo, Daniel Pereira, Lerenilda da Silva, Marcos Antônio Franco, Regina Santana, Shirlene da Silva e Thaís Lacerda. Então, com a palavra, a nossa estudante Adriana Camelo. Bem, boa noite. Eu sou aluna do 4º período de Arquivologia e nós tivemos uma proposta da professora Ana Carla, onde ela pediu que nós recuperássemos as informações referentes à criação do curso de Arquivologia e aceitamos essa proposta e saímos em busca dessas informações e, a princípio, descobrimos que nossas informações tão almejadas estavam no Arquivo Nacional, uma vez que o curso de Arquivologia que nós temos hoje, superior, é uma continuidade do curso técnico que foi criado no Arquivo Nacional, num processo que começou durante a década de 20. Bom, o objetivo do curso, quando ele foi criado, a proposta de criação do curso em 1922, era de capacitação dos arquivistas que atuavam na área no Arquivo Nacional, e foi um curso comum ao Arquivo Nacional, à Biblioteca Nacional e ao Museu Histórico Nacional. E, claro, foi um processo, não foi uma coisa fácil de ser feita, muitas dificuldades, muitos contratempos, em consequência da falta de verba, falta de professores, mas foi um processo no qual as etapas foram vencidas e até hoje são vencidas.
Bom, na década de 20, precisamente em 1922, foi por meio de um decreto tentado o início do curso, do curso técnico. Como eu disse para vocês, ele tinha um caráter técnico e começou em 1922 com todas as dificuldades, passando pela década de 20, chegando até a década de 30, aonde, por meio também de um decreto, se determinou que os alunos só poderiam tomar posse em cargos superiores a partir do momento que eles concluíssem o curso técnico do Arquivo Nacional. Esse curso técnico, ele se chamava Curso Permanente de Arquivos e era emitido a todos os alunos que concluíssem esse curso um certificado. Por que não um diploma? Porque os diplomas, para ele ser emitido, ele tinha que ser reconhecido pelo Ministério da Cultura, o que não acontecia naquele momento. Então, durante a década, até chegar à década de 70, se começou todo um projeto para criar um curso superior. Por quê? Porque se existia um curso superior de biblioteconomia, um curso superior de museologia, por que não se criar um curso superior que qualificasse os profissionais de arquivo? Esse foi um dos grandes argumentos utilizados para se brigar por essa criação do curso superior de arquivologia. E então, a partir dessa demanda também muito grande de procura do curso superior, do curso técnico do Arquivo Nacional, se viu que essa necessidade de criação do curso superior era urgente. Não dava mais para se empurrar para frente e sempre se promovendo novas e novas tentativas. Então, o curso superior ele vai ganhar um mandato universitário em 1976, tá? E, a princípio, ele vai ser um curso onde o Arquivo Nacional vai dar todas as bases técnicas para o ensino desse curso. Ele vai ter um currículo mínimo que foi produzido em 1976.